Eu vou fazer um vídeo agora a respeito o que acontece com as igrejas evangélicas nos nossos dias. E a pregação do evangelho é tudo errado. Eles não pregam verdades. Eles falam que a igreja deles é a casa de Deus, que Deus habita nela. Engana as pessoas, não fala a verdade para as pessoas. Se eles falassem, pregassem e falassem, Deus não habita aqui nessa igreja aqui, feito por minha mão e feito pela mão dos homens. Deus não habita aqui não. Deus habita em vocês. Se vocês obedecer a palavra de Deus e não pecar, não andar pecando, fazendo coisa horrível, brigando, xingando, maltratando, batendo nos outros e fazendo coisa horrível, se vocês não fazerem isso, vocês é um templo de Deus. Se vocês só fazer o bem para as pessoas, você é o templo de Deus. Então, se eles pregassem isso, falando para os crentes ali da igreja, olha, Deus não habita nesse templo aqui de jeito nenhum, e nem nesse santuário aqui, nesse altar aqui, nesse púlpito aqui. Deus não habita aqui não. E Deus não passa aí no meio de vocês aí não. Aí passando de um em um, conforme eles ensinam, Deus não passa aí não. Sabe onde é que Deus está? Deus está em vocês. Se você está preparado com Deus, fazendo só o bem, você é o templo de Deus. Deus habita em você. Então, mas se você não fazer o bem, fazer só o mal, Deus não habita em você, não. Essa casa você deixou vazias e veio lá o Satanás lá e está habitando em você. Você não é o templo de Deus, você é o templo de Satanás. Se tivesse uma pregação dessa nas igrejas, seria verdades. Que o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24, fala: o Deus que fez os céus e a terra e todas as coisas que existem, ele não habita no templo feito por mão de homem, por mão humana. Não habita. Estevão foi morto porque pregava que Deus habitava no templo. Aliás, foi morto porque pregava que Deus não habitava no templo. Aliás, então ele foi morto, Estevão foi morto porque ele pregava que Deus não habitava em templo feito por mão de homens. E aquele povo acreditava que Deus habitava no templo feito por mão de homem. Mataram Estevão. E até o apóstolo Paulo estava junto também, ajudando a matar. Mas depois o apóstolo Paulo se converteu, Jesus apareceu, cegou ele, deixou ele cego, e depois ele foi curado da vista, ele se converteu ao Messias, o Filho de Deus. Daí ele começou a pregar também, do mesmo jeito que Estevão pregou, que Deus não habitava em templo feito por mão de homem. Então, daí ele começou a pregar também, lá em Atos, capítulo 17, ele começou a pregar também. Do mesmo jeito que o Estevão pregava, que ele perseguiu, depois ele começou a pregar também.
Então, que ele achou que é verdade. As igrejas não pregam a verdade, sabe por quê? Tem medo do povo não voltar mais na igreja, sair fora. Então, eles não pregam a verdade de jeito nenhum. Eles não pregam a verdade de jeito nenhum. Eles têm medo do povo não voltar mais na igreja, prega tudo errado, tudo mentira errada. E que o apóstolo Paulo diz que vós sois o templo de Deus, Deus habita em vós. Nós somos o templo de Deus. Se nós começar a praticar coisa errada, nós temos que se arrepender para Deus não abandonar nós. É isso que a Bíblia ensina. Leia para você ver a palavra de Deus. Que Estevão foi morto por causa que ele pregava o que eu estou pregando agora, o que eu estou falando agora. Falou? Foi morto. Mataram ele, pedrejado, porque aquele povo que matou ele tinha igreja feita por mão de homem. E pregava e ensinava o povo que Deus habitava ali, no templo. E Estevão pregou que não, que o templo feito pela a mão dos homens, feito pelo rei Salomão, Deus não habitou no templo. Deus não habita em templo feito por mão de homem. É que diz a palavra, ninguém ensina a verdade. Falou? Obrigado.